Você vai querer anotar isso, porque agora eu vou te passar 8 coisas para você evitar ao máximo caso o seu objetivo seja desbloquear o seu metabolismo para emagrecer de vez. E também te passar 8 coisas para você fazer se você quer chegar lá mais rápido. Você vai entender com isso por que o emagrecimento é um processo tão difícil e miserável para tanta gente, enquanto outros conseguem emagrecer de forma muito mais tranquila. Então bem-vindo aqui de volta ao meu canal. Eu sou Rodrigo Polesso, pesquisador em ciência nutricional desde 2009, autor best-seller e criador de alguns dos programas de emagrecimento mais respeitados do Brasil. E eu estou aqui para te ajudar a desbloquear o seu metabolismo, emagrecer de vez e recuperar a saúde e vitalidade que você merece. Tudo baseado em ciência e sempre sem balelas. Rapidinho aqui, a gente viu no vídeo passado duas coisas importantes. Nós vimos aqui a velocidade do emagrecimento e também o conceito de distância do emagrecimento. Inclusive eu te falei que geralmente quanto mais rápida é a velocidade do emagrecimento, mais curta é a distância do emagrecimento, ou seja, quanto mais rápido você tenta emagrecer, né, você busca a queima de gordura, mais curto, menos quilos no total você vai perder, porque o corpo vai se adaptar mais rapidamente. Então, mais rápida a velocidade, menor a distância, tradicionalmente. Pelo contrário, quanto mais lento o emagrecimento, maior tende a ser a quantidade total que você emagrece no longo prazo. Só que, como eu falei, ambos cenários não são tão bons assim, não é verdade? Por isso que eu gosto do terceiro, que é basicamente você ter uma velocidade do emagrecimento acelerada e uma distância do emagrecimento completa, ou seja, você eliminar tudo que você precisa até você atingir o seu peso ideal. Só que para fazer isso, nós precisamos entender alguns princípios que são aí ignorados pela maioria das pessoas que falam sobre emagrecimento. Aliás, se você quer ver o vídeo passado com todos os detalhes, eu vou deixar o link dele na descrição desse vídeo. Então veja comigo agora se você se identifica com isso que eu vou falar agora, ok? Os métodos tradicionais de emagrecimento por aí, basicamente, veem o nosso corpo como sendo uma espécie de calculadora, na verdade, onde nós temos nossas calorias que nós ingerimos na alimentação, né, as calorias que nós comemos e também as calorias aí que nós queimamos com exercício, né? Então tudo é baseado nessa equação muito simples, né? O emagrecimento ou ganho de peso é um simples resultado de quanto você come menos quanto você queima. Só que essa visão meio que infantil, na minha opinião, do emagrecimento, na verdade, acaba sendo comumente divulgada por aí. E a maioria dos métodos de emagrecimento são baseadas nessa assunção de que isso é verdade. Então, por exemplo, métodos de contagem de calorias, né, ou de contagem e controle de pontos, controle de quantidades, própria dieta flexível, você controla a quantidade dos macronutrientes. Basicamente, o método tradicional de emagrecimento é baseado no controle de quantidades, né? Basicamente, se forçar a comer menos de alguma forma e se forçar a queimar mais de alguma forma, onde seu corpo é meramente uma calculadora. E você intuitivamente deve saber que isso não é verdade, né? No vídeo passado nós vimos também, eu vou resumir aqui, essa equação da velocidade do emagrecimento. Então, a velocidade com que você emagrece é basicamente igual aí à tua taxa metabólica, que é a quantidade de calorias que o seu corpo gasta por dia, né, para se manter, etc., os processos metabólicos todos. Então é isso menos o quanto você come, né, subtraído aí também dessa quantidade, o quanto você se exercita de fato, né? Então essa, digamos, é uma equação da velocidade do emagrecimento. Só que ao ver essa equação e aplicar o método tradicional de emagrecimento, tá aqui o que acontece. Então você vai lá, primeira coisa que você faz, corte de calorias, ou corte de carboidratos também, né? Ou corte de gorduras, ou jejuns prolongados, ou frequentes, ou exercícios, né, exaustivos. Então você começa a fazer o seguinte, comer menos, a flechinha vermelha aqui na dieta, você começa a comer menos e começa a se exercitar mais, né? O que é basicamente o que a maioria das pessoas fazem por aí para tentar emagrecer, certo? Porque eles assumem de novo que o corpo é uma calculadora, etc. Então, veja aqui embaixo o que acontece geralmente nesse processo. Você começa lá acima do peso, aí você começa a comer menos, exercitar mais, e você começa a ver uma perda de peso, você começa a perder peso de fato, fica todo animadinho, e você segue em frente, comendo ainda menos, com bastante esforço, exercitando ainda mais, com bastante esforço. Aí você consegue perder mais peso ainda e fica todo animado. Só que veja o que está acontecendo ali. Tá vendo a temperatura que está ali dentro dessa gravura que eu coloquei? A temperatura está ficando fria, ou seja, a sua taxa metabólica, o seu metabolismo está ficando frio, está desacelerando à medida que você está emagrecendo dessa forma. De forma que acontece o quê? Você continua, né, forçando esse emagrecimento, comendo menos, exercitando mais. O que acontece é que o corpo vai parar de perder peso eventualmente. Ele vai resistir a essa queima de gordura rapidamente. E aí não importa o esforço que você faça,
você não vai conseguir ter mais resultados e vai se sentir cansado e vai notar que engorda muito facilmente. Você vai chutar o pau da barraca e vai acontecer o quê? O que muita gente vê, infelizmente, na realidade, que é um rebote violento aqui, onde a gente vê aqui, então, você voltando a ganhar peso, voltando, às vezes, a ganhar mais peso, ficando mais pesado ainda do que você estava antes de começar, e aí você vai estar pronto daqui a um tempo a começar a próxima dieta para repetir tudo isso de novo. Só que uma coisa muito importante que eu mostrei aqui, veja que depois que você emagreceu aqui, você começou a reganhar o peso, o teu metabolismo está congelado, porque você treinou o seu metabolismo a ficar lento, e agora vai ficar muito mais fácil você ganhar peso e mais difícil você emagrecer. E é por isso que o método tradicional de emagrecimento, esse paradigma calórico da perda de peso, é o que eu não recomendo, é o que eu sugiro que você fique longe para não cair nessas armadilhas. E é basicamente por isso que as estatísticas de fato mostram que 95% das pessoas falham miseravelmente no emagrecimento. E muitas acabam pior do que quando começaram, como eu acabei de falar. Parece que o sistema todo foi meio que bolado para você se manter na tentativa, né? Você continuar tentando emagrecer, não para você emagrecer de fato, para você continuar perpetuamente tentando emagrecer, porque isso é muito mais lucrativo para a indústria de fato. Agora, por outro lado, deixe-me te contar aqui sobre um outro paradigma que não é muito falado por aí, mas obviamente faz muito mais sentido intuitivamente falando e também faz muito mais sentido porque ele reflete na literatura científica o que realmente acontece. E na verdade ele é muito mais efetivo e de bônus é mais fácil também de ser seguido por emagrecimento permanente. Então basicamente entenda que as calorias que você come através da sua alimentação, elas têm basicamente dois destinos do corpo aqui pra gente simplificar. O que você come, né, a energia, as calorias que você come, elas vão ou ser direcionadas para o estoque na forma de gordura, ou essa energia vai ser utilizada para de fato abastecer o seu corpo, né? Vai ser queimada para uso de fato, né? Então basicamente isso que acontece quando você consome alguma coisa. Agora, o método calórico tradicional por aí de se emagrecer basicamente então entende, ok, então a gente come ou as calorias são estocadas ou as calorias são usadas, então basicamente vamos parar por aí e vamos começar a contar calorias. Não, o método metabólico aqui pensa diferente, leva em consideração o que realmente acontece no corpo, que ele não é uma calculadora, né? Então basicamente, olha só o que acontece, é algo que muda o jogo quando você entende isso que eu vou te falar agora, tá? O que você come, tá? Importante, o que você come, não o quanto você come, tá? O que você come irá definir em grande parte o destino dessas calorias, ok? Ou seja, o que você come vai definir basicamente o quanto dessas calorias o corpo vai enviar direto para estoque ou quanto dessas calorias vão ser de fato utilizadas e queimadas para uso para abastecer o corpo, ok? Então a gente tem aqui de exemplo 2.000 calorias, né? Então se você montar uma dieta no teu dia de 2.000 calorias de uma forma, você pode fazer com que o seu corpo direcione mais disso para estoque e você acaba ganhando gordura mais facilmente e queimando menos, faltando energia para uso. Por outro lado, se você consumir essas mesmas 2.000 calorias, só que agora de alimentos diferentes, você pode ter um resultado totalmente diferente, direcionando mais dessas calorias para uso de fato como energia pelo corpo e direcionando muito pouco para estoque. É o que você come e não o quanto você come necessariamente que irá definir para onde o corpo manda essas calorias, que tipo de uso ele faz dessas calorias. Ou seja, é 100% possível que você engorde até mesmo comendo 1.000 calorias por dia e é possível que você emagreça também comendo bem mais do que isso, 2.000 calorias por dia, por exemplo. A diferença entre os dois casos é o tipo de alimento que você consome e também o estado do seu metabolismo, isso é muito importante. E você mesmo deve conhecer pessoas por aí que parece que comem de tudo e nunca engordam, não é verdade? E outras pessoas que parecem que engordam simplesmente olhando para a comida. E na maior parte das vezes, a grande diferença entre essas duas pessoas é o metabolismo em si, ok? E a boa notícia é que a sua alimentação tem um poder de influenciar isso e corrigir isso também. Então veja que a sacada mais poderosa e importante de todas em tratando de emagrecimento é o seguinte: o que você come e como você se exercita, ambos afetam como o seu corpo metaboliza energia, ok? Seu corpo não é uma calculadora que entra caloria e sai caloria. O que você come, que tipo de caloria que entra,
influencia que tipo de uso o corpo faz dessas calorias. E também o tipo de exercício e atividade física que você faz também influencia em como o seu corpo se adapta para utilizar ou estocar essas calorias. Entende? O que você come, como você exercita é importante e influenciar como o corpo se comporta. Então, por que a gente não utiliza esse conhecimento para ajustar o que a gente come, não quanto, o que e como nós exercitamos, para tirar benefício dessa adaptação do corpo e conseguir emagrecer de forma mais saudável e perene. Então aqui a gente vê o seguinte, a gente vê a pessoa começa, acima do peso, e ela começa a seguir um método metabólico de emagrecimento, como as 8 coisas que eu vou te contar já em breve, segura as pontas. Aí você começa a queimar gordura naturalmente e acender o seu metabolismo ao mesmo tempo, não mais congelar ele. Isso resulta no quê? Num corpo em forma, que se mantém em forma, mas também numa reganhada, num reganho, numa recuperação da energia e vitalidade ao mesmo tempo. Você perde peso e ao mesmo tempo você ganha energia. Por quê? Porque agora o corpo está conseguindo transformar o que você come em energia para ser utilizada e precisando estocar muito menos na forma de gordura. Entendido isso, agora é hora de anotar então agora os 8 acertos e os 8 erros que você pode fazer para conseguir atingir seu objetivo. E a primeira coisa que você pode fazer é simplesmente dar um tapa nesse botão de gostei se esse vídeo está sendo útil para você e te mostrando uma forma diferente de ver emagrecimento. Então deixa um like para mim aí, se você não segue o canal, aproveita e siga o canal agora, liga o sininho e nas mídias sociais, Instagram, etc, procura Rodrigo Polesso que eu tô lá. Então vamos ver agora os 8 erros, as 8 coisas que vão frear o seu metabolismo aqui e dificultar imensamente o seu emagrecimento a longo prazo, deixando o seu corpo mais propenso ao armazenamento de gordura do que a queima de gordura, desacelerando a sua tireoide e também desequilibrando o seu sistema hormonal, deixando você mais dominante para o estrogênio, que todo mundo sabe que não é uma boa ideia. Então a primeira coisa que vai atingir essas coisas ruins é fazer restrição calórica, que vamos conversar, é uma das coisas mais praticadas por quem quer emagrecer por aí. Restrição calórica é um mau sinal. Depois, corte severo de carboidratos e dietas cetogênicas, ambos estendidos mais por longo prazo. Isso também vai provocar adaptações metabólicas no corpo que vão levar a essas coisas ruins que eu acabei de falar. Próximo, jejuns prolongados e ou frequentes demais. E com a popularidade que o jejum ganhou por aí, tá cheio de gente falando todo tipo de coisa sobre isso, praticando todo tipo, promovendo isso como estilo de vida. E isso, infelizmente, pode ser um tiro no pé das pessoas que não entendem como isso afeta o nosso corpo. Então, tenha cuidado com isso. Depois, inflamação, intestino irritado. Geralmente essas coisas vêm juntas, Se o teu intestino está funcionando muito bem, ele tende a ser permeável, tem desbiose, tem produção de endotoxinas lá dentro. Então, um intestino irritado tende a provocar uma inflamação subclínica, mesmo que você não note por aí. E essas duas coisas são enormes freios do metabolismo e vão dificultar muito o emagrecimento. É por isso que a escolha dos alimentos tem uma importância crucial no processo. Próximo, o consumo de óleos de semente, como canola, soja, milho, semente de girassol. Essas são verdadeiras toxinas que te dão mais fome, promovem oxidação do seu corpo, inflamação do seu corpo, a facilidade de ganhar peso, um monte de coisa ruim. Depois, deficiências nutricionais. Se a tua alimentação não provê as proteínas corretas, os carboidratos corretos, recheadas com os micronutrientes todos, as vitaminas, os minerais, você não vai conseguir, o seu corpo não vai conseguir metabolizar a energia corretamente e não vai ter escolha a não ser armazenar mais do que deveria. E por último, aqui nos erros, estresse psicológico e estresse oxidativo, que geralmente é causado pela alimentação. E estresse psicológico também, claro, pelo seu ambiente, pelas pessoas ao seu redor, então evitar pessoas tóxicas, e tudo mais vai te ajudar também, porque o estresse, isso não é novidade para ninguém, ele ajuda você a quê? A engordar, exatamente. E note que várias dessas recomendações, desses erros que eu acabei de passar, são na verdade recomendações de muitos nutricionistas, nutrólogos e pessoas, influenciadores que falam aí sobre emagrecimento. Agora você entende por quê? Porque eles estão presos aí naquele método tradicional, naquela visão calórica de tudo e nem mesmo entendem muito sobre a visão metabólica, de como o corpo realmente funciona e se adapta àquilo que você está fazendo. Agora vamos ver 8 acertos aí, coisas que ajudam você a suportar, a apoiar a metabolização de energia no seu corpo, facilitando o emagrecimento agora e te dando de volta energia, saúde e vitalidade ao mesmo tempo. A primeira coisa é focar 90% do seu esforço, do seu tempo
em ajustar a qualidade do que você come e não se preocupar na quantidade enquanto você come. Isso você faz olhando para a sua dieta e preferindo, a partir de agora, alimentos que são naturais e integrais na sua forma, né, física, não são processados, na verdade, não são adicionados de coisas, não são industrializados, não são cheios de ingredientes adicionados também. Isso é meio óbvio e instintivo também quando a gente pensa, na verdade. Então minha sugestão é que você nem pense em quantidade, nem nada, antes de você ajustar 100% a qualidade. E quando você fazer isso, você vai perceber que você não precisa pensar na quantidade, porque ela se autoajusta. Próximo acerto, priorizar proteína animal de qualidade nas suas refeições, como proteína vindo de carnes de todos os tipos, né? Frango, aves, né? Carne vermelha de todo tipo e também, claro, peixes, frutos do mar, ovos, laticínios de qualidade se você processa eles bem, né? Proteína completa, altamente biodisponível de origem animal deveria ser a base aí da alimentação da maioria das pessoas, na minha opinião. E depois, o próximo acerto aqui é você complementar isso com bons carboidratos de fácil digestão, também carboidratos de qualidade naturais, como frutas que você processa bem, variadas, tubérculos muito bem cozidos, né? Legumes que você se dá bem com eles, até mel, por exemplo, tem várias outras coisas aqui. Carboidratos são importantes para apoiar o funcionamento hormonal e também a metabolização de energia no corpo, mas carboidratos de qualidade. Próximo ponto aqui são gorduras naturais e ancestrais, como a manteiga, como a ghee, o óleo de coco, azeite de oliva, gordura de ruminantes, né, de vaca, de búfalo, do que for de animais nesse tipo também. E também banha de porco, caso o porco for criado na fazenda sem ser alimentado com soja e milho, também pode ser uma boa, mas isso é mais raro de encontrar, infelizmente, hoje em dia. Próximo aqui é a remoção de alimentos que irritam o seu intestino e tentar focar bastante em restabelecer seu funcionamento intestinal, porque o intestino tem impacto grande na sua capacidade de emagrecer e na sua saúde geral. Próximo, exercícios leves, como caminhadas relaxantes, podem te ajudar bastante durante o processo. E próximo também, opcional, exercícios naturais de força, né, com sessões curtas e que desafiam os músculos do seu corpo de forma integrada, pode ser uma grande adição quando você sentir vontade de fazer um exercício mais nesse tipo. E claro, diminuir o estresse mental, psicológico também e o oxidativo ao remover os alimentos que estão oxidando o seu corpo. E eu vou te dizer, você pode se surpreender, né, com os resultados que você pode notar ao se fazer essas coisas, ao se seguir os 8 acertos e remover os 8 erros da sua vida, porque o nosso corpo ele responde muito rapidamente a coisas positivas que a gente faz. Aliás, se você quer emagrecer de vez seguindo o método metabólico de emagrecimento, que basicamente muda o jogo completamente, e fazer isso seguindo aí um passo a passo completo, sabendo o que comer, como comer, quando comer, com listas de alimentos aí completas, exemplos de cardápios diversos, fotos das minhas próprias refeições aí como exemplo para você não ter dúvida, mais de uma centena de receitas originais, fáceis e práticas de café, lanche, até sobremesa, almoço, jantar, tudo de salivar e tudo que você precisa para suceder. Eu te convido a entrar agora no meu mais novo e completo e poderoso também programa de emagrecimento, o Acelerador Emagrecer de Vez. Para você dar uma olhadinha e garantir agora o seu acesso, entre em aceleradoremagrecer.com.br. E veja aqui um antes e depois motivador também, quem enviou para mim foi o Fabrício Zerial, que ele perdeu 40 quilos e falou: com 40 quilos a menos, estou feliz e com o objetivo alcançado. Parabéns para você, Fabrício. É incrível como o corpo responde quando você começa a dar para ele o que ele precisa, né? Então fica meu convite para você, teste em você mesmo para tirar as conclusões. Eu quero que você veja no espelho e sinta na pele a diferença que o método metabólico de emagrecimento pode fazer. Então teste em você sem risco algum, entrando aí agora em aceleradoremagrecer.com.br e a gente se fala lá dentro, ok? No mais, deixe qualquer comentário aqui, a gente continua a conversa e a gente se fala no próximo vídeo. Até mais!